Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Menezes, da disciplina Cartografia e Geoprocessamento aplicado ao ensino de Geografia. Essa aula ela tem como tema o geoprocessamento aplicado à geografia. E o objetivo geral dessa aula é apresentar os conceitos de informação geográfica e geoprocessamento e como essas ferramentas de pesquisa e análise geográfica podem auxiliar as pesquisas desenvolvidas nas áreas de geografia. Os objetivos específicos, o primeiro é associar a noção de formação geográfica ao conceito dos objetos geográficos e suas localizações no espaço geográfico. Como segundo objetivo específico, temos como definir as aplicações e o uso de geoprocessamento como objeto de estudo da geografia, identificar as diversas possibilidades das ferramentas de geoprocessamento nas rotinas de trabalho da geografia e discutir as bases conceituais da neogeografia, que seria a nova geografia, e o desenvolvimento da tecnologia de mapeamento na web e de infraestrutura de dados espaciais, além da disseminação livre de geoinformação. E aqui entra um dado importante, pois nós podemos utilizar diversas plataformas para utilizar as geotecnologias e o geoprocessamento dentro da sala de aula de geografia. Primeiro, princípios básicos da geografia. Então, o Yves Lacoste ele afirma que a geografia privilegia as configurações espaciais particulares de todas as espécies de fenômenos, ao menos daqueles que derivam das diferentes ordens de grandeza, às quais se referem implicitamente os geógrafos. Então, segundo autores, o espaço geográfico pode ser definido em função de suas coordenadas, altitude, posição relativa e morfologia. Essa concepção indica que este espaço geográfico é um objeto a ser cartografado. Afinal, os termos coordenadas e posição relativa são intrinsecamente conceitos e ferramentas da cartografia. Porém, o conceito de espaço é amplo, complexo e difícil de operar. Este conceito adota duas conotações. A primeira destaca o espaço como conceito essencial para qualquer discussão de caráter geográfico e como fundamento de sua razão como ciência. Então, a primeira conotação é que o espaço geográfico é um conceito essencial, é a razão de ser a geografia uma ciência. E a segunda conotação remonta à necessidade de se compreender o espaço através de 4 categorias. E aí nós vamos falar da forma, função, estrutura e processo. Mas o importante da gente discutir aqui, dentro inicialmente dos princípios básicos da geografia, é como o espaço geográfico ele pode ser formado, ou ele é formado, por um conjunto indissociável, que não se separa, solidário e também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como um quadro único na qual a história se dá. Então, o espaço geográfico é um conjunto de sistemas de objetos e ações que não podem ser considerados separadamente. Nós consideramos as formas, as funções, os processos e as estruturas, de forma que os objetos e ações elas não são separadas. No começo, era a natureza selvagem, formada por objetos naturais que, ao longo da história, vão sendo substituídos por objetos fabricados, objetos técnicos, mecanizados e depois cibernéticos, fazendo com que a natureza artificial tenda a funcionar como uma máquina. Isso é uma citação do Milton Santos. Já segundo Correia, a palavra espaço é de uso corrente, sendo utilizada no dia a dia como nas diversas ciências. Então, o espaço é um conceito que ele pode ser utilizado nas mais variadas ciências, por exemplo, a biologia e a antropologia. Esse conceito é essencial para diversas discussões que abordam as relações humanas e da natureza no planeta Terra.
Porém, dentro do conceito de espaço, nós temos a abordagem espacial, que ela tem como referência a reprodução das relações sociais de produção, isto é, reprodução da sociedade. A abordagem espacial vai criar um pano de fundo para entendimento das reproduções dos diversos fenômenos das diversas sociedades. As categorias de análise do espaço, segundo Milton Santos, são forma, que é o aspecto visível, função, que é a atividade em que se tem caracterizada nas estruturas e nos espaços geográficos, a estrutura, que é a natureza social e econômica da sociedade. Aí a gente pode entender como natureza social e econômica da cidade várias questões que podem ser relacionadas com o poderio político, econômico, militar, religioso, enfim, diversas formas de estruturas podem ser caracterizadas. E por fim, os processos, que é a relação entre as formas e as funções. As formas como objetos fixos, as funções como sistemas de fluxos e as horizontalidades e verticalidades que nós podemos encontrar nos diversos espaços geográficos. Dentro disso, nós temos os conceitos de informação geográfica e geoprocessamento. Por exemplo, a noção de informação geográfica está vinculada à existência de objetos com propriedades, a qual inclui-se a localização no espaço. Dentre vários tipos de categorias, de atributos que a informação geoespacial ou a informação geográfica ela deve ter, uma das mais principais é a localização no espaço, principalmente relacionados a um sistema de coordenada XY, latitude e longitude. Modelos de informações geográficas são equivalentes aos modelos conceituais usados pelas pessoas para a percepção de fenômenos geográficos na superfície terrestre. Formalizam que o espaço geográfico está disposto em partes e visam analisar e comunicar os fenômenos identificados, em que os seus atributos podem ser descritos e mensurados, além do registro de suas coordenadas geográficas. E esse, além do registro de suas coordenadas geográficas, é um dos fatores mais importantes por conta da localização no espaço. O objeto principal do geoprocessamento é fornecer ferramentas que possibilitem determinar as evoluções de fenômenos geográficos e suas morfologias ao longo do tempo. Por exemplo, eu posso caracterizar a evolução dos fenômenos geográficos, por exemplo, o crescimento de manchas urbanas, e identificar as suas formas ao longo dos anos. Então eu tenho a possibilidade de ter também análises temporais baseadas dentro do geoprocessamento. Considerando que esses fenômenos geográficos possuem relações com os mais diversos fenômenos e objetos do globo terrestre. Lembremos, Milton Santos fala que nada está solto no espaço, tudo deve ser identificado de forma conjunta e indissociável. Porém, dentro desse conjunto da informação geográfica e do geoprocessamento, é importante a gente entender o que é o geoprocessamento. Então, o termo geoprocessamento denota uma disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informações geográficas. É um conjunto de técnicas computacionais que tem o objetivo de tratar de gerar análises sobre as informações geográficas. Essa tecnologia, denominada geoprocessamento, tem influenciado de maneira crescente as áreas de cartografia, geografia, análise de recursos naturais, transportes, comunicações, energia, planejamento urbano, entre outras. Os instrumentos computacionais do geoprocessamento, chamados de Sistemas de Informações Geográficas, famosos SIGs, permitem a realização de análises complexas
pois ele integra dados de diversas fontes e cria um banco de dados georreferenciados. Um banco de dados georreferenciados significa um banco de dados que tem a entidade localização como fator essencial de existência. Por exemplo, não existe uma informação georreferenciada sem a sua localização, sem ela estar atrelada a um sistema de coordenada, latitude e longitude, x, y. Os SIGs ainda permitem a automatização da produção de documentos cartográficos. Outra abordagem interessante acerca do geoprocessamento refere-se às 4 etapas essenciais de coleta, armazenamento, tratamento e uso integrado. E ainda dentro disso, do que é o geoprocessamento, então nós temos aqui que o geoprocessamento é um conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial, que o geoprocessamento pode ser aplicado em tudo que pode ser posicionado, e aqui tem uma informação do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele fala: se onde é importante para o seu negócio, para o seu estudo ou para a sua pesquisa, então o geoprocessamento é sua ferramenta de trabalho. E aqui nós temos o conjunto de técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial, que é o geoprocessamento e suas 4 etapas de coleta, armazenamento, tratamento e análise e uso integrado. E dentro de cada etapa do geoprocessamento, nós temos uma infinidade de geotecnologias, ao exemplo do sensoriamento remoto, fotogrametria, GPS, banco de dados geográficos, modelagem de dados, geoestatística, análise topológica, o SIG e outras geotecnologias. Mas o que é o conceito de SIG? SIG é um sistema computacional capaz de capturar, armazenar, consultar, manipular, analisar e imprimir dados referenciados espacialmente em relação à superfície terrestre. Se caracteriza por permitir ao usuário a realização de operações complexas de dados espaciais e integra 3 dimensões. Sistema de gerenciamento de banco de dados, então eu posso gerenciar os meus dados, as minhas informações geográficas. Eu tenho procedimentos para operações de dados geográficos e, por fim, eu tenho algoritmos e técnicas para analisar essas minhas informações geográficas. Rodrigo, o que seria procedimentos para operações? Todo sistema ele tem procedimentos e rotinas de trabalho. Isso justamente seriam as formas como você adiciona informação, como você insere na entrada desse sistema uma informação e a partir disso você vai analisar, gerar os seus comandos. E esses comandos nós chamamos de operações de dados geográficos. O termo SIG refere-se àqueles sistemas que efetuam tratamento computacional de dados geográficos. Então, o SIG ele armazena a geometria e os atributos dos dados que estão georreferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre e numa projeção cartográfica qualquer. Os dados tratados em geoprocessamento têm como principal característica a diversidade de fontes geradoras e de formatos apresentados. Eu posso acessar informações de diversas instituições ao longo de diversos anos e utilizando diversos formatos de arquivos. Isso é muito importante. E dentro desse universo do SIG, nós podemos utilizar esses sistemas pelo menos de 3 maneiras. Como ferramenta de produção de mapas, que vai me ajudar muito na hora das minhas aulas em geografia, por exemplo. Eu posso criar mapas temáticos voltados ao meu tema de apresentação, isso é muito importante. Eu também posso ter como suporte para análise espacial de fenômenos. Então, se eu estou trabalhando com urbanização, se eu estou trabalhando com demografia, com análise de população, se eu estou trabalhando com urbanização e industrialização, o SIG ele pode me ajudar de diversas formas para que eu apresente aos alunos análises espaciais dos diversos fenômenos geográficos. E também ele pode servir como um banco de dados, com função de armazenar e recuperar informação espacial. E para esclarecer ainda mais um pouco o conceito de SIG,
Eu vou apresentar aqui algumas definições gerais. Essencialmente 4. A primeira é: SIG é um conjunto computacional de procedimentos utilizados para armazenar e manipular dados geográficos. Segundo, um SIG é um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e utilizar dados sobre o mundo real. Terceiro, o SIG é um sistema de suporte à decisão que integra dados georreferenciados no ambiente de respostas e problemas. E a quarta definição geral é: um SIG é um banco de dados indexados espacialmente sobre o qual opera um conjunto de procedimentos para responder a consultas sobre entidades espaciais. Professor Rodrigo, o que significa banco de dados indexados espacialmente? São dados que têm como referência algum lugar no espaço, uma informação georreferenciada, uma informação geográfica. E aqui tem um modelo que apresenta justamente como o SIG pode ajudar no desenvolvimento não só de análises, mas no processo de tomada de decisão. Então nós temos o mundo real, com as etapas da aquisição de dados, nós manipulamos os dados adquiridos, geramos análises, nós podemos gerenciar e produzir produtos, e esses produtos vão me ajudar na tomada de decisão, que por fim vai gerar uma ação corretiva de algum problema no mundo real. Então o SIG ele é muito importante para as nossas análises diárias. E o geoprocessamento, como um conjunto de técnicas, permite a capacidade de desenvolver análise espacial com base nos dados que alimentam o sistema. E é uma poderosa ferramenta no auxílio de tomadas de decisões nas áreas de planejamento urbano, cadastro imobiliário, gestão dos recursos naturais, estudos ambientais, turismo, segurança pública, agricultura e etc. Por exemplo, nós temos aqui um mapa do estado de Sergipe com os territórios sergipanos que me permite identificar quais os municípios estão integrados em um dos 8 territórios sergipanos. Agora eu posso analisar, por exemplo, o mapa de população nas áreas urbanas, rurais e de sede municipal no município de Nossa Senhora do Socorro. E também eu posso identificar, por exemplo, o comprimento de uma rua em um determinado município, nesse caso o município de Estância, no estado de Sergipe. Então nós podemos utilizar os dados geográficos para gerar diversos tipos de análises, diversas informações. Então o uso de geoprocessamento na geografia é importante porque todas essas aplicações são objetivos de estudo da geografia. Atualmente, por conta do uso disseminado de informações geográficas, vide aparelhos GPS, Google Maps, entre outras plataformas, a geografia passa a ter um papel fundamental na geração de projetos nas mais diversas áreas do conhecimento, desde a educação, passando pela arqueologia, pela biologia, pela antropologia, enfim, nas diversas áreas. Cabe ressaltar que ainda no Brasil temos um número insuficiente de profissionais analistas em geoprocessamento que são geógrafos por formação. É preciso disseminar ainda mais entre os profissionais da geografia as diversas possibilidades das ferramentas de geoprocessamento nas suas rotinas de trabalho, seja este profissional da área de projetos e pesquisas ou da área educacional. Então, geoprocessamento tem uma relação especial com a geografia, assim como tem com outras disciplinas que lidam com a superfície terrestre, incluindo aí a geodésia, planejamento, entre outros. E dentro desse uso do geoprocessamento dentro da geografia, o autor Langley, 2013, ele indica o seguinte: os caminhos pelos quais o geoprocessamento representa a superfície terrestre fornece a algumas pessoas fenômenos e perspectivas às custas de outros. O geoprocessamento força o conhecimento em formas que provavelmente refletem a visão da maioria ou a visão oficial de governos e, como resultado, marginalizam a opinião das minorias ou dos menos poderosos. E aí é que entra uma reflexão crítica, não só em relação ao uso do geoprocessamento, mas em relação ao uso de tecnologias, tanto na área de projetos
quanto nas áreas da educação, por exemplo, em sala de aula. E aí é a reflexão que tem. A tecnologia ela pode parecer neutra, mas sempre ela é utilizada num contexto social. E entra aí a nossa obrigação como professores de usar a tecnologia para apresentar os fenômenos como eles se apresentam na realidade. E a exemplo do que falava Yves Lacoste em 1929, na sua obra A Geografia Serve em Primeiro Lugar para Fazer a Guerra, em que a geografia servia naquela época para o poder, na ideia de gerar conhecimento sobre diversos territórios, e atualmente, quase 100 anos depois, pode-se afirmar que o geoprocessamento, assim como a geografia, é uma ferramenta nas mãos dos já mais poderosos, sendo visto como um recurso que mantém o status quo em termos das estruturas de poder. Então, o geoprocessamento ele é uma tecnologia que pode nos auxiliar, mas ele vem também sendo utilizado para uma manutenção do poder por diversas estruturas. E aí também cabe aqui a gente discutir isso. Afinal, nos últimos anos tem se popularizado o termo da neogeografia, que é essa geografia nova, que utiliza o geoprocessamento, a informação geográfica, SIG, WebGIS, modelagem 3D, enfim, um diverso número de aplicações para descrever o desenvolvimento da tecnologia de mapeamento na web e de infraestruturas de dados espaciais que tem reforçado muito nossas habilidades em construir, compartilhar e interagir com a informação geográfica. Porém, isso traz um desafio no que tange às ferramentas de geoprocessamento serem utilizadas de modo eficiente, eficaz e seguro. Este é um novo conceito. E os profissionais da geografia devem debruçar-se com maior ênfase para discutir os avanços e as possibilidades. E aqui cabe, nessa disciplina, a gente discutir justamente sobre isso. Como nós podemos utilizar o geoprocessamento dentro da sala de aula. E como essa neogeografia que ela não fique atrelada apenas ao desenvolvimento de tecnologias, mas que seja ferramenta de análise nos campos sociais, políticos, econômicos, ambientais, culturais e principalmente nos campos da ética. Então, essa foi a aula sobre o uso de geoprocessamento na geografia. Aqui apresento uma bibliografia básica, desde o Assad, o Josué da Silva e o Zaidan, o Roberto Lobato, Correia, Yves Lacoste e Milton Santos. Agradeço pela paciência e ter ficado aqui até o final da sala da aula sobre geoprocessamento aplicado à geografia. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato por meio da plataforma Moodle ou por e-mail menezes.geosus@gmail.com. E obrigado, até o próximo encontro, até mais.